ela preparou uma cerimônia com carinho, queria dar notícia para o ex-companheiro que estava esperando um bebê dele. E achou que o fato de estar esperando um filho do ex, ele poderia voltar para ela, ele poderia reatar esse relacionamento. Ela estava apaixonada. Quando ela conta para o ex que estava esperando um filho dele, vocês não têm noção que ele foi capaz de fazer aqui em São Paulo? Veja. Hoje, meu maior apelo é para que eu possa enterrar minha filha. Porque por ficar danificado o corpo dela de uma forma que não consegue identificação. E aí corre o risco de ser enterrado daqui a 4 meses. Uma casa destruída por um incêndio criminoso. Olha só a situação da parede. A estrutura da casa ficou completamente comprometida. O aparelho de TV, com o calor das chamas, acabou derretendo essa parte de plástico aqui. Pelo chão, inclusive, o porcelanato cedeu também por conta do calor. Um cenário de uma tragédia que matou a filha de Dona Vera. O que vem na sua cabeça quando a senhora se lembra da sua filha? A minha filha, ela era uma filha maravilhosa. Ela trabalhava e assim que ela chegava, ela ia fazer pão para vender, porque ela queria criar a filha dela com dignidade, mesmo sendo num lugar, uma periferia. Daiane estava grávida e acreditou que o bebê seria a chance de reatar o relacionamento com o Renato. Ele é o pai da outra filha da auxiliar de limpeza. A garotinha de apenas 2 anos foi a única testemunha da briga dos pais. Ela chama Daiane, ela está se batendo, ela era uma criança feliz. Hoje ela tem medo de todo mundo, ela chora. Ela tem medo de escuro, ela tem medo da porta que bate. Ela fala do fogo, ela fala da fumaça. Ela fala, não pode agora, Daiane. Então ela viu, eu creio por mim, tudo que eu tô passando com a minha neta de 2 anos, eu acredito que ela viu. Uma família inteira traumatizada. Um crime que por pouco não ficou impune. O ex-namorado chegou a ser liberado pela polícia após prestar o primeiro depoimento. Até que Renato foi desmascarado pelas testemunhas e pelo resultado da perícia. Ele está preso por colocar fogo no sofá onde deixou a ex-companheira desacordada. Eu vejo assim, como que se ele preparasse um cenário. Por quê? Porque ela, quando ela ia levar a Mari para ele ver, ela se produzia. Então eu imagino que ali ela estava esperando ele, ela acreditava que naquele dia que ela fosse dizer para ele que estava grávida, seria felicidade. Então ela devia estar bem vestida, devia estar maquiada, feita escova. Ela estava muito bonita naquele dia, à espera dele. Porque acreditava que ali começaria de fato uma família. Isso. Enquanto a gente gravava, que os vizinhos acompanhavam, todos se emocionaram pelo depoimento dessa mãe, que é muito conhecida aqui na comunidade, uma mulher que criou 7 filhos, reconhecida por todos como uma mãe guerreira que sempre defendeu os filhos e agora enfrenta o pior pesadelo. Não tá fácil. Não. Cada dia que você levanta, e você ontem estava todas ali, os 6, mas faltava alguém. A Daiane era uma moça que toda a família
Quando precisava, ela sempre estava ali para auxiliar, para ajudar, para abraçar. E hoje ela já não está. E o que mais dói é você não enterrar a sua filha com dignidade. Não sobrar nada daquele ser tão lindo para você colocar. Eu só queria enterrar minha filha. Queria enterrar minha filha. Ave Maria, não tenho o que reclamar dessa vizinha aqui, não tenho o que reclamar não. Uma pessoa... Ave Maria, minério demais, a bichinha. Chegava aqui, ia para a igreja, mas a mãe, mas a família toda. Não dá para acreditar. Você não quer acreditar. Isso que aconteceu. Todo dia a Daiane tinha a mesma rotina. Ela saía muito cedo aqui da comunidade para trabalhar, antes das 6 horas da manhã. A Daiane era auxiliar de limpeza em um salão de beleza. Trabalhava durante toda a manhã e voltava para casa no início da tarde. Antes, passava aqui na casa da mãe para pegar a filhinha de 2 anos que ficava sob os cuidados da tia. Pegava a menina e depois seguia para casa, que fica a cerca de 100 metros daqui. É a primeira vez que a família vai voltar ao local da tragédia. Daisy, não vai ser fácil, porque a memória do que aconteceu ali ainda é muito recente. Mas é preciso fazer justiça. Sim. E esse é o grande objetivo de vocês. Sim. Vamos até lá? Vamos. A mãe não vai entrar na casa, vai ficar apenas na frente, ali na rua. Está acompanhada da irmã. A gente está na comunidade Jardim Brasília, na zona norte de São Paulo. Um local onde a sua irmã sempre se sentiu muito segura, muito à vontade. Ela Sim. gostava de morar aqui. Sim. Não poderia imaginar que o perigo seria justamente o pai da filha dela. Sim. Ele morava aqui na região também? Ele mora um pouco mais pra cima, quase perto da creche da bebê dela. Naquele dia, a sua irmã comentou com amigas que teria uma conversa muito séria com o ex, mas ela confiava que poderia ser uma chance de reatar o relacionamento. Sim. Na casa encontraram, inclusive, o papel da consulta pré-natal. Ela teria um encontro com o médico no dia seguinte. Sim. Por isso, a dona Vera imagina que naquele momento ela contaria para o Renato que ele seria pai novamente. Sim. Você imagina que ele não aceitou e por isso reagiu colocando fogo na casa? Sim. Na casa não. Não. A gente percebe, o Anderson Rosa mostra pra gente, que são muitas casas. É Sim. uma casa do lado da outra. Então, os vizinhos poderiam ouvir algum grito de socorro. Isso se a sua irmã tivesse chance de pedir socorro. Ela pediu. A gente imagina que foi tudo muito rápido. Ninguém teve tempo suficiente para conseguir invadir a casa e evitar a tragédia. Porque a vizinha ouviu alguma coisa, mas não levou muito a sério. A vizinha ouviu o pedido de socorro, de ajuda, mas ela pensou que era briga de casal, porque como as casas são juntas, e pediu, aí ela pediu, né, eu ouvia pisadas, ela pensou que era bebê. E aí quando foi por volta de 1h da manhã, ela mandou mensagem para minha irmã, perguntando se estava tudo bem, e aí a minha irmã já não respondia mais. Olha, a gente se aproxima agora da casa onde a Daiane morava. A família não tinha voltado aqui ainda depois da tragédia, não fizeram nem a limpeza do local para entregar a residência que era alugada. É essa casa aqui, a casa 2. Tem um corredor que dá acesso àquela porta, não é um lugar com muita segurança, a gente percebe
que é um portão frágil. Aqui bem ao lado, uma outra residência, são casas coladas. A vizinha chegou a ouvir algum grito de socorro, barulho de pisadas, imaginou que era apenas uma briga de casal ou a garotinha de 2 anos brincando dentro de casa. Na manhã seguinte, por volta de 6 horas da manhã, as amigas começaram a perceber que algo muito grave poderia ter acontecido. A Daiane tinha a tradição de logo cedo pela manhã fazer uma chamada de vídeo com todas as amigas em um grupo. E quando ela não respondeu a chamada de vídeo, as amigas se ligaram. Aí uma das amigas pediu pra Sara vir ver se a Daiane estava em casa. Aí foi que a Sara veio. Aí passou aqui, aí foi na minha casa, que a gente tem a chave, né, da casa, e veio aqui. Aí entrou aqui e me deu a notícia que a casa dela tinha pegado fogo, mas só que até então a Sara não tinha visto o corpo. Mas daqui de fora não dava para ver que tinha tido um incêndio lá dentro. Não, daqui de fora não. Porque o fogo ficou concentrado no sofá onde ela estava deitada. Eu acho que ela estava sentada, né? Porque a forma que eu vi ela é como se ela estivesse sentada. A gente percebe que é uma casa pequena, se o fogo se alastrasse, certamente levaria poucos minutos para consumir tudo. E um detalhe, a filha de 2 anos estava dentro de um dos quartos. O pai da criança deixou a garotinha trancada dentro do quarto enquanto ateou fogo na ex-companheira na sala e simplesmente foi embora daqui. Eu vou pedir para a senhora me acompanhar ali para a gente mostrar o cenário dentro da casa. A mãe está muito abalada, é melhor ela não entrar. A irmã também foi quem presenciou a cena, foi a primeira a ver o corpo da irmã ali naquele sofá. A senhora me acompanha? Vamos lá. Olha, a gente já percebe que a casa ficou tomada pela fuligem. E aqui em frente, o sofá completamente destruído pelas chamas. E foi exatamente nesse sofá que a irmã encontrou a vítima, sentada, carbonizada. A gente não consegue entender como que o fogo não se alastrou ainda mais. Aqui no chão, olha só, os brinquedinhos da garota de 2 anos. E o detalhe, a menina estava em casa quando tudo aconteceu. É uma residência de 4 cômodos. Aqui é o quarto, dona Fátima? Aqui é o quarto da menina. Aqui que ela estava? Não, ela estava no outro. Ela estava no outro? Esse sofá estava aqui. Ah, o sofá bem aqui na frente do quarto da menina. Dá para perceber ali, o Anderson Rosa mostra pra gente, que o fogo chegou a destruir parte do colchão. A menina não estava nesse quarto no momento em que invadiram a casa, mas nesse outro aqui dos fundos, né, dona Fátima? Esse aqui. A menininha ficou trancada. Melhor não acender a luz. A gente percebe, olha só a situação da parede. A estrutura da casa ficou completamente comprometida. O aparelho de TV, com o calor das chamas, acabou derretendo essa parte de plástico aqui. Pelo chão, inclusive, o porcelanato cedeu também por conta do calor. E o Anderson Rosa vai vir com a gente até esse quarto aqui dos fundos, porque é o único quarto onde a fuligem não atingiu as paredes e o teto, porque essa porta aqui ficou fechada, estava trancada, e a menina completamente assustada, em cima dessa cama, possivelmente depois de ter presenciado toda a briga dos pais, ouvido a discussão, ela foi trancada aqui dentro, não teria chance de escapar por conta própria. Uma menina de 2 anos, por exemplo, não teria condições
de pular dessa janela, até porque a gente está no 2º andar, é muito alto. Mesmo se ela tivesse a consciência de fugir pela janela, não conseguiria. E se tivesse que passar pela sala para escapar pela porta da frente, também seria atingida pelas chamas. E ela está traumatizada? Está traumatizada, ela não dorme à noite. Ela, quando chega em volta de meia-noite, ela começa a chorar, 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 chorar. Um choro tão doído que dói na alma da gente ver ela chorando. E a gente percebe que a sua sobrinha era uma guerreira, uma batalhadora. Acordava por volta de 5 horas da manhã para trabalhar com o único objetivo de sustentar a filha. Tinha construído uma casa confortável, uma residência de 2 quartos. A menina tem os brinquedos dela, são muitos brinquedos. A gente percebe que estão espalhados aí por todos os cômodos da casa. Ela fazia questão de arrumar tudo direitinho. Era a casa que ela preparava para ter uma família. É a sua família. Que ia crescer agora, porque ela estava grávida. Estava grávida. Onde que vocês encontraram o papel da consulta pré-natal? Aqui dentro do guarda-roupa dela, dentro da bolsa dela. Aqui. A gente percebe aqui a bolsa dela. Será que esse papelzinho está aqui ainda, dona Fátima? Não, Já levaram? já levaram, já. A perícia já levou tudo que tinha para levar. O que a família concluiu é que possivelmente a Daiane apresentou esse papel da consulta pré-natal como prova de que esperava um filho do Renato. O segundo filho, eles não tinham um relacionamento longo. Tiveram um caso um tempo atrás, ela engravidou, mas sempre confiou que poderiam ter de fato um casamento. Ela acreditava nisso. Ela acreditava, ela amava muito ele. Olha, a dona Fátima acabou de encontrar um papel aqui, exame de sangue como gestante. Aqui também o receituário médico. Ela sempre se cuidou muito. Sempre se cuidou. Sim, sempre cuidou muito bem da filha dela. Muito bem mesmo. Tudo que ela fazia era pela filha dela. E agora uma nova responsabilidade. O bebê que ela esperava, a família não tem certeza de quantos meses ela estava grávida, mas pela consulta pré-natal, possivelmente um início de gravidez, e ela fez questão de avisar o pai, e o resultado foi a tragédia que aconteceu exatamente dentro dessa casa. A tragédia aqui poderia ser ainda maior. É que pelo menos esse botijão de gás aqui está vazio. A Daiane tinha reclamado com a família que não tinha dinheiro para comprar um botijão novo. Se tivesse trocado, possivelmente a casa havia explodido e as chamas teriam atingido também a filha dela, a garotinha de 2 anos que ficou trancada no quarto dos fundos. Os peritos vieram aqui fazer um levantamento da cena do crime. As luvas usadas pelos profissionais ficaram aqui no chão. Exatamente nesse corredor, o único acesso à casa, os peritos encontraram várias manchas de sangue. Um detalhe é que o Renato tinha um ferimento na mão. Só que quando foi confrontado pelos policiais, ele deu uma explicação. Disse que tinha se ferido quando abriu esse portão para descobrir o que havia acontecido lá dentro. Agora, com o resultado da perícia, os policiais não têm dúvidas de que ele se feriu no momento em que colocou fogo na ex-companheira. Ele tentou enganar os policiais, prestou depoimento no dia, foi liberado. A senhora chegou a imaginar que esse crime ficaria impune? Não. A senhora tinha certeza Tinha certeza. que a polícia ia chegar lá? Sim. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde, e não demoraria muito, ele iria confessar o crime. A senhora tinha certeza da culpa dele? Tinha. E foi quando a sua filha não respondeu às mensagens, não atendeu às ligações, que a família começou uma grande mobilização. As irmãs, inclusive, ligaram para o Renato para questioná-lo sobre a Daiane.
E o que ele fez? Ele veio até aqui como se não soubesse o que tinha acontecido. Chegou antes das irmãs da vítima, detalhe. Ele deveria chegar depois, porque ele mora mais longe. Então todos acreditam que ele ficou rondando a tragédia que tinha provocado, só esperando o momento em que tudo seria descoberto para ele se fazer de um ex-companheiro preocupado. Sim. O Renato nunca enganou a senhora. Eu nunca fui chegada ao Renato. Eu nunca vi ele sendo um homem para minha filha, para Daiane. Nunca. Mãe, não se engane. Não. Confrontado pelas provas, Renato acabou confessando o crime para a polícia. Mas o desespero da família ainda está longe do fim. Mesmo com o responsável atrás das grades, Dona Vera ainda luta para que o Instituto Médico Legal libere o corpo da filha para o enterro, o que ainda não tem data para acontecer. Segundo essa mãezinha, pode levar até 4 meses para enterrar o corpo. É duro, né? É duro. Essa lei que não protege as mulheres e essa burocracia que deixa o coração das nossas famílias ainda mais dilacerado.